Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Eu sou o Samuel e apresento aqui esse programa de entrevista. Tenho aqui o privilégio, o prazer de receber diversos convidados, comunicadores, transmitindo suas experiências de vida, suas visões de mundo, enriquecendo também as nossas visões de mundo, a nossa forma de enxergar a vida, as pessoas, os relacionamentos, né? Hoje o programa está com o tema Falando de Amor. Olha que temática bonita, amor, falando de amor. E nós temos uma pessoa bem especial. Lembrando que o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, que traz aí o apoio aqui com os seus estúdios e também na parte técnica fazendo a mágica realmente acontecer, o Alexandre Ferreira, que está aí operando os botões nessa nave de comando que ele está coordenando nesse exato momento. A Francesca Alberto também é uma amiga que está apoiando com a J. Santos Imóveis, fazendo com que chegue aí também à sua casa esse programa de forma free, de forma gratuita, onde você pode acessar através das redes sociais do seu computador. Falando de amor é o tema, e a pessoa que nós trouxemos aqui é autora de diversos livros, que é a Patrícia Gebrim. Patrícia Gebrim. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Samuel. Prazer estar aqui. Oh, prazer é todo nosso, todo nosso. Ela é autora de diversos livros e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre amor. Então, pode ser que a gente cite alguns dos livros que ela tem, porque ela tem vários, todos publicados pela editora Pensamento. Pela Pensamento. Mas, Gebrim, Patrícia, como que começou o seu interesse por psicologia, por essa abordagem transpessoal? Como é que começou? Como que você teve essa ânsia, esse interesse por esses assuntos de psicologia? Eu não sei se eu me interessei por psicologia tão tarde na vida. Eu sempre me interessei pelo ser humano. Pelo ser humano. Isso sempre fez parte de mim. As pessoas às vezes me falam, você é assim porque você é psicóloga. Eu digo, não, eu sou psicóloga porque eu sou assim. Eu sempre tive muita vontade de entender sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a vida, desde muito cedo. Sempre quis saber o que eu estava fazendo aqui e entender as coisas melhor e tentar explicar para as pessoas. Legal. Desde muito cedo seria o quê? Será que de criança você já tinha uma coisa de querer conhecer os outros seres humanos? Seria uma coisa assim, mais ou menos? Ou não? Desde criança. Eu ficava muito sozinha quando eu era criança. E isso não era ruim, porque eu acabei criando um mundo interno muito meu. Então eu tinha uma curiosidade muito grande. Então, antes de chegar nas pessoas, eu queria saber dos planetas, eu ficava olhando para as estrelas. Dos planetas? Como assim dos planetas? Eu achava que devia ter alguém lá numa estrela, que nem eu, olhando para mim. Do mesmo jeito que eu ficava imaginando se ela estava lá, e ela estaria imaginando se eu estaria aqui também. Que maluco. Sempre fui uma criança diferente. Diferente. Que legal, porque eu também fazia a mesma coisa de maluquice, né? Em casa, onde nós morávamos, tinha laje, que é a laje de concreto, e em cima da laje de concreto tinha uma telha que se curvava, e o que eu fazia? Eu, quando criança, deitava naquela telha e eu conversava com as estrelas. E o mais maluco de tudo é que as estrelas respondiam. Eram umas coisas muito malucas. É óbvio que ficava até de madrugada lá, até alguém ficava gritando, cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Mas vamos falar de amor. Vamos falar sobre o trabalho da Patrícia. Em sua opinião, Patrícia, o que é o amor? Olha, acho essa pergunta ótima, porque acho que uma das coisas mais nocivas que eu vejo hoje em dia é essa tentativa que as pessoas têm de generalizar tudo. Então se fala, amor e aí você pega um monte de coisa diferente, coloca no mesmo balaio e acha que está falando da mesma coisa, né? Então, no meu ponto de vista, a forma como eu trato amor em tudo que eu escrevo e nos meus livros tem a ver com uma qualidade, né, que o ser humano expressa dependendo do seu nível de consciência. Então, deixa eu tentar explicar de uma forma que fique mais clara. Como se existisse uma linha. Em um ponto da linha estão as pessoas que têm um nível de consciência mais baseado na separatividade. No outro ponto, as pessoas que têm uma visão do todo. Se a pessoa está mais próxima daqui, amor para ela tem mais a ver com o ego, com quem eu sou. Sempre o eu é o foco do amor. Se a pessoa já está num outro ponto, mais ligado com a unidade e com o todo, o amor já tem a ver com o bem do todo. Então, uma qualidade espiritual que ela fica maior ou menor dependendo do nível de consciência da pessoa. Então, poderíamos dizer que existem tipos e tipos de amor, é isso? Sim.
E dependendo de quem é a pessoa. Né? Existem pessoas que conseguem uma qualidade de amor muito superior à de outras pessoas. Cada um ama o quanto pode. Você trouxe aqui um livro, Gente que Mora Dentro da Gente. E quem são essas gentes que moram dentro da gente? Samuel, tem tanta gente dentro da gente. Quando a gente fala eu, as pessoas dizem eu, é como se tivesse só um eu lá dentro. Sim. Se fosse assim, seria tão fácil e eu morreria de fome, né? Mas a verdade é que nós temos vários personagens dentro de nós. De novo, tem a ver com esses níveis de consciência. Então, a gente tem criança dentro da gente, a gente tem seres luminosos e sábios dentro da gente, a gente tem seres malévolos dentro da gente. Então, entender toda essa turma que mora lá dentro é fundamental para que a gente possa fazer escolhas mais sábias e amorosas. É porque também esses eus, todos eles amam, não amam? Sim, cada um do seu jeito, né? Cada um do seu jeito. A criança ama do jeito dela, né? Desde que ela ganhe tudo que ela quer, ela ama. O eu superior ama de uma forma mais desapegada. Cada um ama do seu jeito. E como é que esses eus influenciam, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento no casal, relacionamento de casal? Como que esses eus entram nessas relações e como que eles influenciam? E às vezes de forma negativa. De forma negativa, se a gente parar para pensar, por exemplo, uma pessoa que ainda está vivendo muito na sua criança, né? A criança, ela quer a satisfação imediata, ela quer ser o centro das atenções, ou ela é muito insegura. Então, o relacionamento, ele vai acabar expressando todas essas características, né? Uma criança que está insegura, ela vai se relacionar de uma maneira insegura, ou autocentrada, ela vai querer que o outro sempre faça tudo o que ela quer, e obviamente isso não vai ser saudável para o relacionamento. Já se uma pessoa consegue ter um nível de consciência superior e está mais identificada com a sua parte sábia e luminosa, ela vai olhar ao lado do outro, ela não vai ficar tão focada em si mesma. Então vai prestar atenção, o que o outro precisa, o que eu posso fazer pelo outro, e isso vai dar uma qualidade completamente diferente naquela relação. Muito bem, eu vi que tem aqui vários outros tipos de eu, tem o mascarado, tem o eu inferior, né? Tem vários tipos aqui de expressões desse eu, né, nesse livro. As máscaras a gente usa o tempo todo, ou na tentativa de esconder das pessoas algo que a gente não quer que elas percebam, ou tentando mostrar algo que a gente acha que é bonito e quer que elas percebam. No começo de um relacionamento, o que tem? Muita máscara. Sim. Né? Você chega, você está sempre arrumado, tudo você aceita. Primavera, flores para as mulheres. A mulher não gosta de futebol, mas ela senta, compra pipoca, cerveja, acha que está tudo ótimo, não é? É verdade. E aí o outro compra, às vezes, essa história, né? Porque também é bom comprar, né? Porque ele queria alguém que fosse assim. E aí meio que vai funcionando por um tempo. Mas e aí, o resto da vida você vai ter que assistir futebol? Você não gosta? Eu fico sempre quando eu entro nesse tema, eu lembro daquela coisa de verdades e mentiras, né? Como se fosse uma mentira. E mentira é uma coisa que ela cheira, ela tem forma. É como se a pessoa fosse, por exemplo, numa feira. Não sei se a maioria das pessoas tem acesso a isso ainda, porque agora é tudo supermercado, né? Supermercado. Mas e a feira? Você vai até a feira, você pede lá para aquele cara que está oferecendo as frutas um mamão. Aí pega o mamão e coloca lá debaixo da roupa lá. E aí a mentira é como se você pegasse aquele mamão e tentasse esconder ele durante vários dias. Como é que ia ficar? Cheirando, mancando. Aparece. Não tem jeito, né? E aí eu penso nesses relacionamentos onde a pessoa entra, por exemplo, com aquela expectativa de que agora eu quero ter um relacionamento perfeito, igual nas cenas de filme, dos contos de fada. Como é que... qual a opinião sobre essa perspectiva? Quando a pessoa já entra no relacionamento esperando a perfeição. Na verdade, ela não só entra esperando, como ela fantasia que a perfeição existe, né? Porque é mais ou menos assim, a pessoa está lá sentada e está imaginando aquela pessoa perfeita na cabeça dela. Aí passa um outro qualquer ali na rua, e aí simplesmente você não enxerga o outro. Você pega aquilo tudo que está dentro de você e plá, gruda em cima do outro. E acredita que é perfeito. Você nem enxergou a pessoa. Sim. Você simplesmente projetou nela o seu desejo de que fosse daquela forma. E como é que vai cuidar dessa pessoa? No começo você ainda consegue se iludir, mas depois de um tempo, aí você se apaixona. Você se apaixona por você mesmo, projetado naquela pessoa. Sim. Ai, que lindo, é maravilhoso. Depois de um tempo,
o que a pessoa é realmente começa a aparecer. É quando as pessoas falam assim, mas você não era assim antes, né? Não é que não era, sempre foi, mas você nunca viu nem que tinha alguém ali, porque você simplesmente criou uma pessoa. Algumas pessoas que estudam essa coisa de relacionamento falam que esse período para tirar esse óculos, essa fantasia da pessoa dura 4 anos. Isso é verídico? Você tem acompanhado isso no consultório? Em geral, eu brinco, né, e dizendo assim, ninguém deveria poder casar com ninguém, nem morar junto, antes de no mínimo 2 anos. 2 anos. De 2, 3, 4, começa realmente você enxergar quem é a pessoa de verdade. E aí que a gente vê se ama ou não. Porque amar o que a gente imaginou que era é fácil. Eu imagino a coisa mais bacana do mundo e me apaixono e amo. Mas será que eu sou capaz de amar quem aquela pessoa é de verdade? Imperfeita? Porque, gente, não existe gente perfeita, né? Então... amar mesmo sabendo como é que é aquela pessoa. Sim, porque é isso que é amor, né? O resto não é... A gente não pode confundir paixão com amor. Paixão é cegueira. É uma delícia, mas é cegueira. Amor é outra qualidade, né? Amor é entender os limites, entender o bom, o mal, o belo, o feio e comprar o pacote fechado. Fechado. Bom, se você falou, respondendo que não é interessante ter uma fantasia, uma idealização, quais seriam então os segredos para nós mantermos um bom relacionamento? Hoje, inclusive, no mundo inteiro, cada vez mais a incidência de separações, divórcios, é um número enorme de pessoas que terminam relacionamentos de uma hora para outra. Agora é comum isso. Mas como manter um relacionamento? Se a pessoa tem o interesse em manter um relacionamento, que seja um relacionamento duradouro, quais seriam, na sua opinião, os melhores comportamentos, as melhores atitudes? O que você recomendaria? Esse processo inicial da paixão, às vezes a gente não consegue evitar, Sim. Porque é ele que faz com que a gente primeiro se conecte com a pessoa. Mas depois, se a gente quer de verdade manter uma relação por mais tempo, tem algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, a gente se trabalhar, porque não adianta você ficar só olhando para o outro e não perceber onde que você pode crescer. Enxergar o relacionamento não como um parquinho de diversões, onde a gente quer que tudo seja bonito, perfeito e gostoso, porque eu vejo isso. Entender que relacionamento é também um espaço de crescimento. Então, se dispor a crescer na relação, entender que estar junto com o outro vai trazer à tona lados nossos que a gente não gosta tanto de olhar e do outro também. E encarar isso não de uma forma ruim, como, apareceu um problema, que coisa ruim, não quero. Entender que, então tá, vamos lidar com isso. Sabe? Encarar as dificuldades como chances positivas de crescimento e transformação e não como fracasso. Parece que hoje em dia as pessoas já querem tudo pronto, perfeito e não querem fazer nada. E relacionamento dá trabalho, não é fácil. Quando a gente está sozinho, no alto da montanha do Tibete, meditando, a gente pode achar que a gente é perfeito e que está tudo bem. Mas quando você está lá com o outro, vai aparecer lados seus que você não gosta, vai aparecer lados do outro que são difíceis. Então faz um pacto com o outro, fala, quando aparecer, em vez da gente fazer disso uma coisa horrorosa, vamos lidar? Vamos aceitar como algo bom? Eu acho que essa é a coisa mais importante, assim. Lógico que também tem que ter a parte gostosa, mas a gente tem que ter maturidade, senão a gente vai até um ponto e para. E naqueles casos em que a pessoa chega, por exemplo, lá no seu consultório e relata que ela é uma pessoa que ela está no relacionamento dependente, por exemplo, ela é dependente financeiramente daquela pessoa que é o seu parceiro naquela relação. Sim. E ela até confessa lá para você que gosta da pessoa, mas não é esse amor que você está dizendo aí. O que você diria a essa pessoa que está nessa situação assim, que está ali mais por conta da zona de conforto ou por conta dessa dependência financeira? Se a pessoa está lá num consultório falando sobre isso, eu penso que existe uma parte dela que talvez queira se transformar e crescer. Então, talvez num primeiro momento não dê para agir diretamente naquela relação, mas dá para a gente pensar por que ela criou esse estado de estar tão dependente e dá para trabalhar que ela vá se tornando mais autônoma, que ela vá conquistando mais o seu próprio crescimento, para que depois ela tenha a clareza de entender se ela está com aquela outra pessoa
porque ela realmente gosta e acredita que isso possa ser positivo, ou se ela simplesmente está lá se escondendo, em vez de fazer um trabalho que ela tem que fazer com ela mesma. Por isso que eu sempre falo, se você não se trabalha, os relacionamentos também vão demonstrando o prejuízo que isso causa. Então é possível reprogramar os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos ligados aos relacionamentos que a pessoa tem? E como seria isso? Sim, eu acredito que nós podemos nos reconstruir sempre, por mais que quem nós somos hoje, de certa forma, é um resultado de tudo que já aconteceu com a gente lá no passado, mas se nós quisermos nos transformar, é possível. Obviamente tem que ter a coragem de olhar para dentro e de olhar para a parte que a gente não gosta tanto, porque se a gente também quiser, não só que o outro seja perfeito, mas que nós sejamos perfeitos, então a gente não vai parar para olhar para a partezinha que está pequena lá, querendo só se segurar no outro, que está querendo só se esconder atrás do outro. Então precisa de muita coragem. Mas quando as pessoas têm coragem, eu acho que um processo terapêutico ajuda muito nesse sentido. Para reafirmar, né, para manter a sua autoestima e rever os seus tesouros internos. Sim, e para a pessoa se tornar quem ela de fato é. Nenhum de nós aqui é um ser que vai precisar ficar se grudando em outro ser para ficar bem. Todos nós temos algo tão especial e belo dentro de nós e a gente está aqui para manifestar essa coisa bonita. Então a gente precisa lutar, né, pela gente, né, pelo nosso brilho, pela nossa luz, pelas estrelinhas no nosso olho. E tem um texto que você escreveu na Via Estelar, é isso? www.via.estelar.com.br, que tem o seguinte título, aí eu vou fazer como se fosse a pergunta: por que não consigo gostar de quem gosta de mim? Ótimo título, adorei o título. Quando eu li, eu falei, olha que título maneiro, muito legal. É incrível, né? Eu acredito que nós temos uma programação muito distorcida nesse sentido. Parece que quando alguém gosta da gente, aquilo tem menos valor, né? O valor é o que é difícil, é o que é inalcançável, é o que é impossível. Então a pessoa se apaixona pelo cara que é casado, que mora em outro país ou que não gosta dela, né? Ou vice-versa. Se está lá, parece que não tem tanto valor. E, na verdade, isso tem muito a ver com a paixão mesmo, porque a paixão, ela não é um mecanismo de projeção. Se a pessoa não está lá, a tela está em branco. Então, eu posso projetar muito facilmente, mais facilmente, do que alguém que está lá, que é de carne e osso. E eu me apaixono por algo que é idealizado. Se está lá a pessoa de carne e osso na minha frente, do meu lado, às vezes eu falo, não tem graça, né? Porque não tem a idealização. Talvez é a nossa ideia que nós temos, por exemplo, do romance, porque o romance é sempre essa questão de conquista difícil, que tem muitos desafios. A jornada do herói, né? A jornada do herói em busca da minha musa inspiradora, tem essa coisa, e talvez a facilidade incomode muito. Mas eu penso que também é uma imaturidade. É uma imaturidade ainda. também. E quando a gente vai ficando mais maduro, já passa por muita coisa na vida, já se apaixonou por muita gente errada, que não deu retorno, que não gostou, a gente começa a realmente valorizar a nós mesmos. E se a gente gosta da gente, a gente vai gostar de quem gosta da gente. Mas muitas vezes, quando a nossa autoestima é ruim e alguém gosta da gente, você fala assim, puxa, eu sou uma porcaria, essa pessoa está gostando de mim, deve ser uma porcaria também. Legal é aquela pessoa que me despreza. Então é uma grande distorção que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai, né, corrigindo. Eu tenho amigos que têm relacionamentos afetivos, já tiveram relacionamentos afetivos muito interessantes, mas que hoje eles optam por viver solitário ou viver sozinhos e não manter nenhum relacionamento afetivo com outra pessoa e estão bem, muito bem, e obrigado. É a fala desses meus colegas. E existem pessoas que são assim mesmo, de que, pelo menos o que eu tenho conhecimento, de que eu não preciso de um outro para reconhecer esse amor nessa troca. É óbvio que o que eu observo também é que essas mesmas pessoas que não têm relacionamento afetivo com outro, homem e mulher, um casal, por exemplo, coloca ou aplica ou desenvolve o amor em outros tipos de relações. Tem acompanhado isso também ou não? Sim, eu penso que a gente pode manifestar o amor de muitas formas. Apesar de que eu penso que muitas dessas pessoas que dizem que não querem ter uma relação,
muitas vezes é por fuga. É fuga? Ou porque não acredita que é possível, porque... Porque o homem não presta mesmo? Como é que é? Porque o homem não presta, né? Fala de algumas amigas também. Algumas só falam também que o homem não presta. Não falando isso não. Eu estou falando de uma fala que uma das amigas fala, porque tem essa crença, por exemplo, de que nem o homem presta, que nem o homem é bom. Mas isso é medo, porque não é verdade. Assim como tem muitos homens bacanas, tem muitas mulheres bacanas. Sim. Então é mais fácil colocar no outro, dizer que é o outro, do que assumir que eu tenho medo, do que assumir que eu talvez não esteja conseguindo entrar naquela sintonia que me permita um relacionamento bacana. Então, preciso de coragem para entrar numa relação de verdade. Não é fácil. Amar não é fácil, porque a pessoa que a gente ama é a pessoa que mais pode nos ferir. Porque para amar, a gente tem que se desarmar. Senão você não ama. Se você vai encontrar o outro de armadura, como é que você vai trocar? Sim. Então, se você resolve amar, você é corajoso o suficiente, você tira a armadura, você fica vulnerável. Aquela pessoa pode de verdade te machucar. Então, tem que ter coragem. E tem pessoas que preferem não. Não estou dizendo que são todas. Pode ter alguém que realmente prefira não se relacionar. Mas, sinceramente, eu acho que é a minoria. É porque não teve a chance, porque não encontrou alguém bacana. Eu sinto que a gente tem esse impulso de tentar viver o amor em relacionamentos. Lógico, a gente pode desviar isso para tantas outras formas de se relacionar e viver amor, mas não sei se é bem assim. Eu sempre vejo que o mundo, as pessoas e a nossa vida, ela é feita de relações, ela é feita dessas relações, e essas relações têm a ver com o amor, por exemplo, como que a gente se relaciona com a gente mesmo, com os nossos sonhos, com as outras pessoas, com o mundo, com as coisas que desenvolvem com o trabalho e com o relacionamento também com o parceiro, com a pessoa que está ali do seu lado. Eu acho que o mundo ele é feito mesmo dessas relações. É óbvio que, pensando dessa forma de que você tirando um dedo, por exemplo, que é o dedo, por exemplo, do relacionamento, você tira uma oportunidade de aprender também naquele campo afetivo em específico. Acho que a pessoa você não consegue crescer naquele ponto, né? Isso mesmo, porque é uma chance tão grande que é uma pena. Muitas vezes é melhor você viver um relacionamento que ele está lá conflituoso, ele tá mexendo com você, mas isso está te fazendo evoluir, do que essa coisa de ir para o alto da montanha do Tibete, que é muito mais confortável às vezes, porque você não tem tantos desafios, mas você não está tendo a chance, né? Que é uma chance muito especial da gente aprender muito sobre a gente e da gente se tornar alguém melhor. Eu vejo que você gosta de música, e tem alguma música que fale de amor que você aprecia? Nossa, deve ter muitas, mas não me ocorre nenhuma agora. Muito bem, tudo bem. Eu lembrei da Etta James, tem uma música que chama At Last, eu acho linda. E fala, o que fala? O que diz a música? O que diz a canção? É de uma mulher que finalmente ela encontrou o amor dela. Né? Então, fala dessa busca, dessa procura e do momento quando finalmente ela encontra. Repete qual que é o título da música? At Last, da Etta James. Etta James. E o que é felicidade para Patrícia Gebrim? Nossa, felicidade é uma coisa que a gente conquista com muita coragem também, porque não é assim, vou ser feliz. Não, para eu ser feliz eu tenho que me tornar mais consciente, eu tenho que enfrentar a vida, eu tenho uma série de coisas, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem, não existe felicidade, existem momentos de felicidade, como se o mundo fosse um mar infeliz e aqui e ali tivessem pequenas ilhas de felicidade. Eu prefiro falar que é o contrário. Eu acho que pode ser um mar de felicidade com um e outro momento em que a gente, enfim, tem que enfrentar coisas difíceis na vida. Se você parar para pensar, os momentos difíceis da vida não são a maioria. Né? A maioria são momentos bons. É que a gente tende a dar muito valor para os momentos difíceis e não valorizar os momentos bons e bacanas que a gente tem. E nós aqui do programa Consciência Próspera estamos valorizando muito esse momento bom que estamos tendo com a Patrícia Gebrim, autora de diversos livros e que veio aqui falar sobre amor, falando de amor. Já chegamos ao final do programa, vamos pedir agradecendo aqui a Patrícia pela disponibilidade em vir aqui compartilhar suas ideias e inspirações aqui no programa e pedir para você deixar uma mensagem final ao nosso amigo internauta. Gente, não importa o que tenha acontecido na vida de vocês, o quanto vocês tenham se ferido, não deixem o coração congelar. Arrisquem, tentem de novo. Eu acho que isso é importante. E gratidão aqui, Patrícia. E ouviram o que o nosso convidado disse. Acenda
chama aí que é a chama do amor no coração, derreta esse gelo e viva a vida feliz, ou em busca da sua felicidade, ou pegando esses momentos mágicos que acontecem na vida, que é todo o tempo, e empurrando um pouquinho aqueles que são difíceis e vivendo realmente aqueles seus propósitos de alma e o seu amor que você veio realmente viver. Um beijo de luz no seu coração e aguardo você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!